Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos. E segundou, né? Segundamos com Além da Saúde Podcast. Aqui, pelos estúdios da Is Rádio Podcast, já segue, tanto no YouTube quanto no Facebook, Is Rádio Podcast. Segue também as minhas redes sociais, pelo Instagram, Fabiana.Fatoreto, YouTube também, Fabiana.Fatoreto, para você ficar por dentro de tudo que a gente posta, divide, compartilha com você, que o conteúdo sempre pensado na sua melhor versão, para que você tenha mais conhecimento e tenha conhecimento de fontes que você pode confiar, como é o caso do nosso Além da Saúde Podcast, que traz sempre os melhores convidados para a gente falar sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre mudanças de hábitos, sobre realização de sonhos, por que não? Hoje o tema permeia em relação a isso, porque tem muitos homens que vão se identificar. Não é? Vamos falar sobre transplante capilar e de sobrancelhas por FUE, que é uma sigla em inglês para Follicular Unit Extraction. Olha que a apresentadora está poliglota hoje, não é? E essa técnica revolucionou essa questão da naturalidade quando a gente fala em transplante capilar, e agora você pode fazer transplante de sobrancelhas. Eu não tinha conhecimento disso, e quem vai conversar com a gente nesse episódio de número 27 é a minha dermatologista linda, maravilhosa, chiquérrima e inteligentíssima, doutora Renata Trazi Francischelli Vilela, ela que é dermatologista, e me deu a honra de poder entrevistá-la mais uma vez. Doutora Renata. A honra é minha de estar aqui com você. Seja bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite, já agradeço desde já, ainda mais por falar desse tema, que é um tema novo na minha vida, que me trouxe muita paixão relacionada a esse tema. Então, estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço para poder, não é, dividir isso com mais pessoas. E você pode nos ajudar a chegar até mais pessoas. Como? Solta o dedinho aí no compartilhar. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, grupo de família. Compartilhe nos seus stories do Instagram. Marca a gente pra gente repostar, pra gente fazer uma rede de coisas boas para mais pessoas poderem conhecer essa técnica, conhecer um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve dentro aqui da Is Rádio e Podcast. E aproveite também para ficar junto com a gente, além de curtir as nossas lives, comentar. O nosso chat está ativo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, e compartilhar, porque isso faz muita diferença para que mais pessoas possam, não é, acompanhar. E quem não consegue acompanhar ao vivo, o nosso Além da Saúde Podcast é toda segunda-feira às 14 horas, mas quem não consegue acompanhar ao vivo pela tecnologia, o nosso podcast fica lá, arquivadinho, tanto no YouTube da Is Rádio Podcast, e durante a semana a gente sobe também pro meu canal do YouTube, Fabiana.Fatoreto, e você vai ter acesso para assistir, para escutar no seu carro, não é? Ou fazendo as coisas em casa, para você ter mais conhecimento. Vai poder fazer isso a hora e quando você quiser. Tecnologia ajuda a gente nesse ponto, não é verdade? E eu quero também já convidar você para seguir as redes sociais da doutora Renata, @doutora DRA Renata Dermato. Ela sempre posta vídeos dando dicas, falando das novidades, falando quando vão ter tratamentos excepcionais que ela recebe lá no consultório. Para você ficar por dentro de tudo isso, é só você seguir @doutora Renata Dermato, tá bom? E eu quero também aproveitar e agradecer o nosso apoiador master deste programa, que é a Academia Focus Esportes Clube, que eu costumo dizer e brincar que é a minha segunda casa aqui em Limeira. Tem uma equipe incrível para receber desde os bebezinhos a partir dos 6 meses, que tem a metodologia Gustavo Borges com a natação dos bebês, das crianças, adultos. Tem também hidroginástica,
Tem sala de bike indoor toda climatizada, com aquela luz, sabe? Aquela energia incrível para você suar bastante, não é? E ter a sua adrenalina maravilhosa. Além disso, outras aulas de HIIT funcional, alongamento, tem o espaço pilates, a musculação, que eu não abro mão e é incrível. Tudo isso muito pertinho de você, aqui em Limeira, na rua Tenente Belisário 367, no centro. Siga também as redes sociais da Academia Focus, @Focus Esportes Clube, porque pelas redes sociais eles também sempre dividem muitas informações, tem várias dicas para você colocar já em prática no seu dia a dia. Ai, Fabiana, mas está no fim do ano. Tem certas coisas que só a gente pode fazer. E atividade física é uma delas. E quando você começa, no início, é difícil. Não vou falar que vai melhorar muito não, porque os desafios vão aumentando. Mas o seu corpo se acostuma tanto que ele começa a sentir falta. Então fica mais fácil você ter esse hábito. Vai que isso você vai conseguir. E eu tenho certeza que para os planos de 2024, tem aquela listinha de desejos? Coloca lá, vai fazer uma visita na Academia Focus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sempre saúde, sempre qualidade de vida. A estética acaba sendo consequência, como sempre, tá bom? Ah, e depois passa no consultório da doutora Renata. E pronto. continua, né? Tá tudo certo. E continua. Porque não é verdade, doutora? Essa questão de mudança de hábito, ela é difícil para todo mundo. As pessoas às vezes olham as postagens que a gente faz nas redes sociais. Parece simples, mas não vê todo o caminho que foi percorrido para chegar até ali. Ah, mas como é que você consegue? Todo dia você tá motivada? Não. Aliás, a minoria dos dias a gente está motivada. A gente vai pela força de vontade e também de adquirir uma certa disciplina que faz diferença no nosso dia a dia, né, doutora? Eu acho que o hábito acaba se tornando muito importante, porque é hábito hoje escovar o dente. Você acorda, escova o dente, enfim. Quando você começa a ter aquele horário para se cuidar todos os dias, quando você acorda e não vai por algum motivo, tô cansado, perdi hora, falta aquilo no seu dia. Então, o seu corpo pede. O dia fica arrastado, não fica? Fica diferente. E a saúde. Então, quem tem dor vai se sentir melhor. Quem tá um pouquinho acima do peso vai se sentir melhor. Quem tem uma pressão alta vai se sentir melhor. Então, a atividade física e se alimentar bem, eu acho que é o principal mesmo. E outra coisa, nós somos seres em movimento. A gente tem um corpo que foi feito para se movimentar. Ah, mas eu tô com dor. Lógico, dependendo do estágio, da fase que você está vivenciando esse problema de saúde, você vai ter que ficar um pouquinho parado. Mas quanto mais tempo parado, pior. Sim. A gente sabe que o movimento, lógico, que indicado e no limite correto, acompanhado, ele vai trazer muitos outros benefícios. Com certeza. Não é? Então, se você tem alguma limitação por conta de doença, problema de saúde, pega a autorização lá, pega uma cartinha de recomendação do seu médico, leva até a academia, conversa, que lá tem profissionais que vão seguir a risca e vão fazer um plano de atividade física de acordo com o que você pode fazer. Eu achei bem interessante, com essa pegada do cabelo, né, que é algo que eu já venho me dedicando há uns 2, 3 anos. Primeiro, eu comecei fazendo curso de nutrologia em dermatologia. Olha só. Até para aprender nessa questão de nutracêuticos, porque surgiram muitas vitaminas, muitos nutracêuticos, e as pessoas chegavam para mim e falavam, e aí? Tem esse. Qual que eu tomo? Qual que eu tomo? Exato. Falei, caramba, né? A gente não aprendeu isso lá atrás. É algo que vem só aumentando. E aí eu fui fazer esse curso de nutrologia com a doutora Tatiana Gabi de São Paulo. Super legal. Nossa, eu fiquei encantada por essa área, porque a gente é o que a gente come, né? Tem vários livros que falam sobre isso, né? Gente, sobre rejuvenescimento, sobre cabelo, enfim. A nossa alimentação é o que vai nos ajudar, né? E falando sobre isso, ela tem um episódio que ela fala que quando a gente faz musculação, o nosso músculo se torna um órgão endócrino. Inclusive com a produção de hormônios que vão nos auxiliar. Então, tem mais isso que é bem interessante, eu achei, pelo menos, né? Além da musculação trazer todos os benefícios que a gente conhece, a longo prazo, ele também vai ajudar na produção de hormônios que nos auxilia. Então, realmente, a gente ter uma vida saudável vai ajudar a gente a aproveitar mais o momento, a viver melhor e a envelhecer melhor, né? Mesmo porque, para fazer
até o transplante capilar ou de sobrancelha, tem uma bateria de exames que você tem que fazer antes também, não é, doutora? Sim, na verdade, em relação a isso, né, entrando agora no assunto ponto principal, exato. né? Vamos lá. Bom, o estudo do cabelo, por que ele é tão importante e interessante, e onde é que a gente chega no transplante, né? A principal indicação de transplante é para alopecia androgenética. A alopecia androgenética se comporta como? Então, normalmente a pessoa tem uma tendência genética para ter a queda de cabelo. Então, nessa tendência genética, o próprio, por exemplo, na mulher, o próprio hormônio masculino, quando chega no couro cabeludo, é transformado através da 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Isso leva o folículo piloso a miniaturizar, ou seja, ficar menorzinho. E aumenta a queda. Por isso que na mulher, a alopecia androgenética, começa a aparecer o couro. Então, essa é a principal queixa. Essa linha média aqui, começa a aparecer mais o couro, né? E aí a mulher fala, tô ficando careca, tô vendo meu couro, né? Então, começa esses cabelos aqui da frente a ficar mais fininhos, a cair, e aqui atrás acabam ficando mais grossos. Então, esse normalmente é o sinal da alopecia androgenética na mulher. Normalmente a mãe, ela vai contar uma história de que a mãe também tem pouco cabelo, ou o pai, ou a tia, enfim, alguém da família tem essa história. E aí, vai deixar careca? Não, né? Hoje em dia, graças a Deus, o número de tratamentos só vem aumentando. Mas aí a gente tem que investigar se só tem alopecia androgenética ou se tem outras alterações. Então, hoje em dia, a gente sabe que uma ferritina baixa, anemia, diabetes, inflamação crônica, estresse. 60% das mulheres que têm queda de cabelo é por causa de estresse. Covid. Que teve uma queda de cabelo absurda. O quadro aumentou muito, né, doutora? Queda de peso. Uso daquela medicação que tá fazendo sucesso agora para perder o peso, que é a injeção. Aquela de diabetes? Não. Né? Daqui a pouco a gente lembra. É uma injeçãozinha nova aí. Tem essa daí também, perda rápida de peso. É um efeito colateral, né? É um efeito colateral, porque a perda rápida de peso, o que o organismo entende? Meu Deus, preciso segurar alguma coisa. E aí ele segura o resto, mas o cabelo e a unha, que não são importantes, é o primeiro a cair. Depois de cirurgia, enfim, tem milhares de fatores que a gente precisa investigar pra gente chegar à conclusão se é só alopecia androgenética ou se tem outros fatores. Porque se tem uma anemia, você não vai transplantar. Exato. Você vai tratar a anemia, né? Então, primeiro a gente precisa investigar tudo isso, melhorar a alimentação. E aí tem os medicamentos que entram para isso. Que normalmente o ideal é começar os medicamentos antes de partir pro transplante. Normalmente pode entrar com minoxidil, pode entrar com a finasterida, tem o minoxidil tópico. Hoje em dia tem a aplicação de alguns tratamentos à base de mesoterapia, microagulhamento. Agora tem os exossomos. Ih, gente, eu vou entrar devagarzinho em tudo isso é feito em consultório? Sim, depois eu vou entrar em tudo isso. Mas em casa são as medicações com a indicação correta e depois de ter investigado tudo isso. E o homem é a mesma coisa. Normalmente o homem tem a tendência genética para esse tipo de queda de cabelo. Quando o hormônio masculino próprio dele chega até o couro cabeludo, é transformado na forma ativa em dihidro, leva esse quadro de miniaturização. Então, tá aí um grande erro, né? Porque às vezes os homens tratam por um período, cansam e param. O processo continua. Ele não para, esse processo ele sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, o transplante, a gente pega fios de uma área onde não tem ação da dihidrotestosterona, que é aqui na região occipital. Então, os fios colocados no transplante são definitivos. Tá? Existe todo um cuidado pós-transplante para não cair esses fios que foram colocados. O que é essa técnica de FUE? Qual é o grande diferencial dessa técnica? O grande diferencial é o seguinte: antigamente era retirado um pedaço da pele dessa região occipital e era feito pequenos quadradinhos e eram colocados aqui pequenos quadradinhos de pele com o folículo. Tá. Então isso acabava ficando distante um folículo de outro, dando um aspecto um pouco não tão natural, parecia cabelo de boneco, né? Era falado antigamente. O FUE foi descrito lá na Turquia. Então, qual que é a ideia do FUE? Tem um motorzinho com um punch. Esse punch é como se fosse... devia ter trazido para mostrar. É uma ferramenta redondinha, bem pequena, em que a gente aperta esse motorzinho e vai retirando o fio. Então, a gente faz uma anestesia local. Tá. Pode ser feito com sedação, se a pessoa não lidar muito bem com isso, mas a anestesia local diminui o perigo, né? Então, a gente dá um calmante para o paciente, faz uma anestesia local aqui do lugar que a gente vai retirar os fios, pega esse motorzinho, retira um fio, pula dois. Retira um fio, pula dois. Retira um fio e vai retirando.
coloca esse folículo no soro fisiológico gelado, que o fio tem que ficar geladinho para ele poder sobreviver. E aí a gente faz essa retirada inicial só do próprio folículo. Aí, num segundo momento, e é por isso que a cirurgia é muito longa, a gente vai anestesiar a área receptora. A área receptora, normalmente, a gente vai fazer ou aqui, ou nessa região aqui do cocuruto, aqui, né, que eles chamam. E aí, a gente anestesia essa parte e vai fazer pequenos furinhos, com uma lancetinha, como se fosse uma pequena lâmina. E vamos fazer, aí tem vários, a gente tem que aprender a fazer de uma forma... Eu sei fazer de uma forma para ficar natural, certo. Né? Aí são as técnicas, que cada um vai desenvolver a sua. Isso. Então, a gente pede sempre a foto do antes do paciente, dele perder os cabelos, pra gente poder fazer daquela forma. Mostrar o histórico, né, também, de antes e depois. E você comparar também, pra ficar o mais fiel possível de quando era natural. Como era natural. Porque tem gente que tem aqui bem retinho. Isso, o desenho do cabelo, né? Bem retinho. Tem gente que tem o desenho com um pouquinho já mais de entrada. Desde que nasceu, enfim, é uma tendência do organismo mesmo. Então, a gente pede uma foto de antes para poder fazer esse desenho perfeito. Vai furando o lugarzinho e vai colocando fio por fio. Fio a fio. Fio a fio. Inclusive, a doutora Renata mandou pra gente 3 imagens. Sim. Senhor Wesley, nosso técnico maravilhoso, vai colocar pra gente na tela. Pra você que está aí na nossa audiência acompanhar, olha aí. Olha lá que belezinha. Esses fios... Isso já foi transplantado. Já foi transplantado. Esses daí já estão com uns 15 dias. Tem até umas casquinhas agora que ele vai ter que ir com cuidado e retirando. Esses fiozinhos caem depois de 15 dias a um mês. Tá. Mas o bulbo ficou lá dentro. Aí depois esse cabelo vai vir e vai nascer. E o resultado a gente vê finalmente em um ano. Esse cabelo, ele vai seguir o ciclo de crescimento, isso. Vai morrer, vai cair, tudo normal. Tudo normal, porque o que manda isso é o bulbo. Então, a gente tem que colocar o bulbo no local certo, a espelhinho depois que ficou vai cair, mas o bulbo, o folículo tá lá dentro. E aí começa esse crescimento. Daí a importância de usar a finasterida, usar o minoxidil. E normalmente a gente faz tratamentos também em consultório. Com a finasterida, com o minoxidil. E agora existem milhares de possibilidades. Mas agora tem sido muito falado sobre os exossomas esse ano. Uhum. Exossomas são produtos desenvolvidos. Tem do esperma do salmão, tem o vegano. E tem que a gente tira até do nosso corpo mesmo. É uma coisa bem nova, na verdade. E esses exossomas, eles são microvesículas, que ao serem introduzidos no cabelo, também tem para a pele. Ele leva o RNA ou DNA para dentro da célula, ajudando a regenerar essa célula. Gente, que tecnologia é essa? É regenerativa, exato. Né? Tá muito em alta. Então, hoje em dia, o natural é mais interessante, com né? certeza. A gente está partindo para isso. E ainda bem, né? Ainda bem. Alimentação correta, medicina regenerativa, se cuidar, né? Então, tudo está vindo num pacote aí mais interessante, na minha opinião. Tem mais imagem, Wesley, que vocês separaram pra gente poder... Olha aí. Aqui foi a área que a gente pegou. Os fiozinhos que a gente pegou, o cabelo já cresceu, não dá nem pra ver. Gente, é muito natural. Muito natural, porque o punch é muito não parece que fez nada. Tem 0,8 centímetros o punch. Então, o cabelo cresce por cima, é como se você não tivesse nem mexido. Mas como é o pós-operatório? É muito dolorido? Olha... As pessoas reclamam muito? Como é que... Depende muito do limiar de dor, né? Mas normalmente, uma semana tem que dormir com aquele travesseiro de avião. Tá. Não pode bater, tem que tomar esse cuidado. Quando for lavar, tem que ser tudo com cuidado. Não pode escorrer a água do chuveiro. Então, tem uns 15 dias que dá mais trabalho, sim. Pode dar uma foliculitezinha depois, quando o cabelo começa a nascer. Porque ele tem uma tendência de nascer um pouquinho encurvado. E pode irritar um pouquinho. Mas dor... Tudo previsto. Tudo previsto. E a dor é bem tranquila, bem suportável. Só precisa tomar todos os cuidados, porque assim, a gente abriu um buraquinho e introduziu o fio. Então, ele é delicado. Se lavar rápido ou se bater, aqui tinha sido logo depois. Aqui é imediato. Se eu não me engano, esse é o pós... 3 dias depois. 3 dias depois de fazer o transplante. Pode ver que tem umas crostinhas ainda de porque hemácia, às vezes as pessoas falam, mas fica muito vermelho, é muito sangue. Mas é uma área muito vascularizada, não tem como, né, doutora? Muito vascularizado e foi logo depois da cirurgia, né? Aí depois, a gente pode falar que o resultado final pode ser visto depois de um ano.
O resultado final completo mesmo, Completo. que passou por todas as fases. Agora, todo mês, a gente vai fazer uma mesoterapia, vai fazer uma Mesojact-Gun, que é um aparelhinho novo, que ele introduz os produtos no couro cabeludo sem furar, sem dor. Então, Olha! abre microcanais que introduz o minoxidil, a finasterida, fator de crescimento, exossomas, direto no folículo. Tem um capacete de LED, que normalmente a gente usa lá na clínica, mas que tem um boné de LED, que pode ser comprado. Aí usa o boné para ajudar nesse crescimento, aumenta a vascularização. Ou seja, é um Verdade. processo que tem que ser feito, não é só o transplante. Não, porque assim, agora a gente tem que fortalecer esse fio que foi transplantado e a gente tem que continuar o tratamento para não cair o restante dos fios. Porque eu transplantei um lugar e esses fios são definitivos, mas o resto do cabelo pode cair. Então, o tratamento tem que continuar. Não é só isso, tá resolvido, pronto, acabou, nunca mais vou no médico. Cabelo é um capítulo à parte da dermatologia. E é difícil. Não é? É extenso. É muito minucioso, são muitos detalhes e é muito individual. Exatamente. Porque a minha queixa, ela é totalmente diferente, ou pode ser totalmente, ou pode ser parecida, mas as minhas necessidades são totalmente diferentes do outro paciente. E as escolhas de vida, né? Estresse, alimentação, tudo isso influencia no cabelo. Essa é a grande questão. Então, por isso que todo mundo fica tão animado, porque eu até parti para essa área do cabelo, porque desde 2020 eu tenho recebido muitas queixas de queda. Aumentou muito, uma coisa impressionante. Veio com a pandemia, né? A pandemia parece que virou uma chave, assim, de queda de cabelo que dificilmente quem teve Covid não teve uma queda de cabelo. A queda do cabelo do Covid a gente ainda está tentando explicar. Não é verdade? Porque normalmente, a queda de cabelo relacionada ao Covid a gente chama de eflúvio telógeno. Então, o que é o eflúvio telógeno, né? A gente tem no ciclo capilar a fase anágena, catágena e telógena. A fase telógena são os fios que estão programados para cair, certo? O que acontece? Quando a gente tem uma infecção, todos esses fatores que eu falei no começo, cirurgia, infecção, perda de peso rápido, enfim, tudo isso que eu falei que pode influenciar, os cabelos, de uma vez só, se transformam na fase telógena e caem em grande quantidade. E normalmente ele é autolimitado, dura de 3 a 6 meses. Mas normalmente essa queda começa depois de 3 meses no eflúvio telógeno. No Covid ela começa em 3 semanas. Ou seja, é muito rápido. Muito rápido. É difícil quem não teve essa queda de cabelo no Covid. Foi um sinal muito claro e quase todo mundo teve. Claro e significativo e que gerou muito mais estresse ainda, né? A pessoa já ficou debilitada por conta dos sintomas do Covid. Aí viu aquele monte de cabelo caindo, que gera uma angústia absurda, né? Eu recebi muita queixa. Foi aí que eu comecei a me interessar em estudar isso mais profundamente. Por isso que eu disse que cabelo é um capítulo à parte da dermatologia e é um negócio que não tem fim, né? Porque cada vez tem mais novidades ainda, né? Cada vez mais, porque as queixas estão aumentando muito, a medicina sempre evolui, a tecnologia sempre evolui. Então, sempre existem novidades. A gente vai correndo atrás. Vai correndo atrás. Agora, transplante de cabelo. Qual é a principal indicação? Você já disse que é a alopecia androgenética, que é a calvície. Sim, feminina. a chamada calvície. A chamada calvície, né? Popularmente. Feminina ou masculina. A doutora já explicou como é que é feita, a recuperação. De sobrancelha, o transplante de sobrancelha é uma novidade, assim. Eu fiquei boba a hora que ela falou, vamos falar disso. Falei assim, como é que é a história? Transplante capilar, tudo bem, mas transplante de sobrancelha, e é a mesma técnica? Fiquei encantada, é a mesma técnica, mas vou explicar um pouquinho por que é diferente. Como é que funciona, Bom, eu conheci essa técnica de transplante de sobrancelha num curso que eu fui em novembro do ano passado de naturalização. Então, naturalização, o que é? É o rejuvenescimento de forma natural. Não é você modificar o rosto de ninguém. É você devolver o que foi perdido, simplesmente, sem exageros, né? E lá foi muito falado sobre essas micropigmentações, né? Porque muita gente vem perdendo as sobrancelhas e vai criando essa micropigmentação. E eu vejo muita gente arrependida. E mesmo que ela esteja arrependida, quando a gente vai tirar com laser, não necessariamente sai tudo. Então... Porque é como se fosse... É uma tatuagem mesmo, né? Exatamente. E eu vi essa dificuldade de tratar, porque você não consegue retirar tudo com o laser, né? Às vezes, algum laser até retira algum dos pelos que ainda estão lá. O tratamento, minoxidil, ok, mas não é maravilhoso. Então,
não tem muito o que ser feito, né? E aí, quando eu vi essa técnica, eu falei, pô, resolveu. Porque o transplante capilar, você consegue colocar o fio onde está micropigmentado. Então, quem tem micropigmentação, você inclusive usa o desenho para colocar o fio. Uau! Então, isso eu achei muito interessante. E o pelo vai ficar ali Da mesma forma. e não vai cair mais. Não, ele só vai crescer mais, porque vem do cabelo, né? Então, tem que estar sempre... Fazendo design. Mas fazendo até aí design. tudo bem. Mas a gente faz, Tá tudo né? certo. Isso eu não vejo problema nenhum. O problema era não conseguir recuperar a bendita da sobrancelha. Porque, vamos combinar que é o molde do rosto, O né? molde do rosto faz toda a diferença. Então, normalmente o de sobrancelha acaba sendo um pouco mais tranquilo do que o de cabelo. A área é menor, né? A área é menor e a área a ser retirada é menor. Então, normalmente, como são mulheres, né, que precisam ou que se interessam por esse tipo de transplante de sobrancelha, a gente retira uma parte do cabelo do meio do cabelo. Ai, bem daqui. Então a gente pega aqui, separa, aí pega só uma faixinha de 2 dedos, mais ou menos, raspa só aquela região e deixa o cabelo de baixo. Então, quando você soltar, Não vai aparecer. não vai aparecer. E mesmo até quando prender rabo, não vai aparecer até o cabelo crescer, né? E aí retira também, com motorzinho, da mesma forma, retira fio por fio. Aí eu venho aqui, furo com uma agulhinha e coloco o fio. E vai implantar E o vai bulbo. implantando o bulbo, vai implantando em toda essa região que foi feito o designer, pela designer, ou que já tem a micropigmentação. Ou seja, quem tem micropigmentação Pode fazer. recente ou muito velha, ou já passou por laser para tentar retirar essa micropigmentação, todos Pode esses fazer. casos podem fazer esse Pode transplante de fazer. sobrancelha. Não tem contraindicação nessa questão. Pode fazer, pode colocar por cima. E o resultado? Ah, é lindo, né? Porque imagina, você consegue colocar... Mesmo com, todos os cílios. mesmo com a micropigmentação. Porque aí, a micropigmentação só vai deixar uma sombrinha. Não vai aparecer. Ela não vai ressaltar mais. Não vai ser mais... Ela vai ser coadjuvante, não vai nem ser dar pra mais... ver, na verdade. É, E exatamente. teoricamente, com o tempo, ela vai clareando, né? E aí, ok ele clareando, porque o pelo já tá ali por cima. Gente. Então, isso que eu achei o mais interessante. E o interessante também é fazer como você pede do transplante capilar. Levar uma foto de como era a sua sobrancelha antes, se sim. você conseguir. Isso. Ou pelo menos de como você gosta pra ficar. Porque assim, um negocinho, um ângulo diferente que você muda da sobrancelha, você muda o rosto da pessoa, né? Por isso que a designer vai ser necessária, né? Eu sempre peço para ir na designer primeiro. A designer faz o desenho, ou eu uso o desenho já da micropigmentação. Se é aquele que ela quer que permaneça, Isso, né? mas eu acho sempre melhor a designer. Porque a A designer... designer vai ter os ângulos certos, né? Da altura que tem que ficar, acho onde vai sempre começar aqui, interessante. onde vai terminar, tudo certinho. Ela já tem o preparo para isso. Exato, né? exato. Ela já faz esse desenho direitinho e já desenha direitinho onde a gente tem que colocar. Aí eu normalmente peço para ir lá, ela já faz o desenho e eu faço de acordo com o desenho. Aí para ficar bonito, porque às vezes a paciente quer uma coisa, mas que não combina com ela. Isso é muito comum também em rejuvenescimento. Ah, eu quero um preenchimento igual a fulano. Pô, mas não combina com o seu rosto, né? Então, por isso que a designer é tão importante e interessante. E essa conversa e o direcionamento de um profissional como você, por exemplo, para falar: olha, veja bem, não é assim que Não é como você funciona. gostaria. É. Eu já disse isso aqui, é um exemplo que mais todo mundo conhece. Os lábios de Angelina Jolie são maravilhosos Mas não combina com todo mundo. para o rosto dela. Exatamente. Para mim, por exemplo, não vai ficar legal. Nem para a doutora Renata. Na verdade... Né? Então, quer dizer, tomar cuidado com essa questão também de falar assim: ah, eu quero ficar igual a tal pessoa. Não, você tem que ficar igual a você. Melhorar o que você tem. Devolver o que você perdeu, talvez. É, Né? é. Porque E se quiser fazer alguma mudança, que seja sutil, pra você sentir e se reconhecer quando você olhar no espelho também, não é, doutora? Exatamente. Na verdade, eu acho que o tratamento certo é aquele que ninguém percebe. Ou aquele que fala assim: o que você. A pessoa não descobre o que é, fala assim: você tá diferente. É o meu melhor. Né? Trocou de Você namorado. tá diferente, tá mais bonita ou mais bonito, porque os homens estão buscando isso também. Eu acho isso excelente, principalmente os para as homens mulheres, que também merecem os homens mais bonitos, Exatamente. mais cuidados, né? E eles se sentem- Aí você olha e fala assim: fez alguma coisa, mas eu não sei o que é, mas tá mais bonito. Olha que não é bom isso. É isso. Se esse resultado foi, né, surtiu esse resultado, é que tá indo no caminho certo. E a naturalização, ela se trata justamente disso, né? É você estar sempre se cuidando. Às vezes eu dou um exemplo para as mulheres. Se você ficar sem ir no cabeleireiro por 1 ano, como seu cabelo fica? Ah, tô usando os melhores shampoos, tô pintando meu cabelo em casa com os melhores produtos, mas não fica bonito.
Não adianta. Precisa ter aquele ajuste profissional. Exatamente. Não é? Então, a pele, o rejuvenescimento, eu coloco esse exemplo porque é da mesma forma. Então, você fez um preenchimento, né? Colocou um lugar que estava te incomodando muito, que realmente precisava. Legal. Mas depois de 3 meses, vamos fazer um laser. Vamos devolver a qualidade da sua pele. Vamos fazer um drug delivery. E aí, depois de 3 meses, vamos fazer mais um pouquinho. E você trouxe isso, não é? Explicando pra gente, da pele pro cabelo. Porque não adianta só fazer o transplante. Tchau, deu certo. Viva que agora eu tenho cabelo. Não, tem que continuar fazendo tratamentos para que esse cabelo continue bonito, tanto do transplante, e os outros continuem ali. Exatamente. Na cabeça. Não no chão. Sempre tá escutando. Né, doutora? Não podemos parar. Não. E a sobrancelha também? Tem cuidados que a gente tem que ter com a sobrancelha depois do transplante? Não, a sobrancelha É mais tranquilo? É mais tranquilo. Esses cuidados que eu falei. Estresse, evitar ficar coçando, que é uma coisa que às vezes tira a sobrancelha que a gente nem percebe. Tem gente que arranca a sobrancelha com a mão. Tem gente que arranca o cabelo, sabe? De estresse, tá tão nervoso, começa... Tem gente que tira... Eu já vi gente tirando a sobrancelha, gente. É uma doença. E a gente que tá pouco ansioso, né? Então tem que cuidar aí da ansiedade, que pode ser a causa de muitas outras coisas, Exatamente. não é verdade? Exatamente. Agora, a mulherada que faz transplante, homens também, tem muitos homens que não é, fazem alisamento, tem o cabelo mais longo, enfim, gostam, mas as mulheres estão mais propensas a fazer as mechas aí, não é? Para os alisamentos, para tratamentos químicos. Depois do transplante, isso fica proibido? Por mim, sim. É claro que é assim. Hoje em dia, eu comecei a estudar, eu parei de fazer alisamento. Eu fazia alisamento há 20 anos. Em você? Estou passando para transição, desde que eu comecei a estudar cabelo. Porque assim, o que eu estudei, um cabelo saudável é um cabelo que, por exemplo, quando a gente entra no banho, o cabelo saudável, ele não recebe essa água do banho. Ele é hidrofóbico, a gente fala, né? Então, essa água não entra dentro do fio e não deixa esse fio poroso. O cabelo saudável, quando vai para o sol, ele reflete a luz do sol. Esse sol não consegue penetrar e estragar esse pigmento. Então, o cabelo saudável é aquele que brilha quando bate o sol, porque ele reflete essa luz, né? E para o nosso cabelo se manter saudável sem químicas, já é uma grande dificuldade. Porque a gente está sempre exposto ao sol, a gente está sempre lavando o cabelo todo dia, a gente está sempre prendendo, a gente está sempre escovando, a gente está sempre secando, enfim. O nosso dia a dia já não permite que a gente tenha um cabelo saudável, ponto. Né? Já é difícil. A hora que você faz um alisamento, ou permanente, né? O definitivo ou não definitivo, existe uma quebra das pontes de enxofre para poder modificar esse cabelo, onde seu cabelo ele tem que ficar básico, o pH dele normalmente é ácido, esse pH tem que ficar básico para poder penetrar esse produto no fio. Então, com isso, você já está perdendo uma parte dessa saúde desse cabelo, né? Não tem jeito, ele vai modificar. Então, doutora, não posso alisar? Pode, mas você vai ter que tomar um cuidado triplicado com esse cabelo, né? Você já tinha que tomar antes, vai ter que tomar mais ainda. E contar todo o seu histórico pro profissional, né? Sim. Pro cabeleireiro que vai mexer no teu cabelo. Não, tem que fazer e que ele testes. tem, e que ele tenha o conhecimento devido para poder fazer a melhor indicação para que não corra nenhum problema depois, né? Exatamente. Então, normalmente, a escova definitiva, né? Que normalmente é o tioglicolato, os hidróxidos, já usa esse método, né? Aí, a hora que entra nas progressivas, normalmente o formol hoje foi proibido pela Anvisa para usar em alisamentos. Só que alguns produtos liberam formol, a hora que são manipulados, com o secador ou com a chapinha. E ele faz um filme sobre o fio. E esse filme deixa aquele aspecto de cabelo brilhante. Ele encapa, né? Ele encapa. É. Então, não consegue penetrar muito bem a hidratação nesse cabelo, né? E aí, com o tempo, de acordo com o que vai repetindo isso eu percebi no meu cabelo. Tô falando porque eu observei, fui estudar para tentar entender. Então, no começo eu fazia, meu cabelo ficava lindo. Depois ele foi ficando opaco, foi caindo. Mesmo eu tratando com vitamina. Ponta quebradiça. Ponta quebradiça de encostar no travesseiro, né? Então, aquele cabelo que antes ficava bonito, eu não conseguia mais. Eu podia fazer a hidratação mais cara do mundo. Não ficava bonito. E continuava caindo. Porque a causa era outra. Por quê? Ele vai ficando podre por dentro, né? É de dentro para fora, né? Então, alisamento assim, mas eu não posso fazer então. Pode, mas
Tem que pesar. Tem que pesar na balança. Ver o que vai mais de acordo com o que você quer no momento. Cuidar depois. Exato. Porque essa é uma grande questão. Às vezes a pessoa faz e fica um ano sem aparecer no cabeleireiro. Né? E não, tem que ter um cuidado triplicado, usar produtos bons, estar hidratando muito. Porque o que a gente consegue, nós dermatologistas, normalmente a gente consegue melhorar o cabelo que está nascendo. Mas o cabelo que está no comprimento, por que eu falo tanto do cabeleireiro? Porque esse fio aqui está morto. Então, tem que devolver essa nutrição através dos tratamentos capilares no salão. Ainda mais quem gosta de ter cabelos longos. Aí fica mais complicado Porque ainda. Não chega a proteína. O 18-6 não chega até aqui a ponta, né? Então, a gente tem que estar sempre devolvendo essa nutrição pro cabelo que foi perdido até chegar às pontas. Sabe o que eu acho bonito da doutora Renata? É que ela explica de uma maneira tão tranquila que a gente consegue entender, usa, não é? Ela fala os termos, mas explica e a gente consegue entender tudo, mesmo sendo leigo. E além disso, ela dá autonomia, não é, para os profissionais que merecem essa autonomia. Então, no caso, hoje ela citou quem faz design de sobrancelha, que tem que ser a designer, sim. Os cabeleireiros, porque cada um tem o seu estudo, cada um tem o seu nicho de atuação e o seu conhecimento. Ninguém que sabe foge do conhecimento dela. Porque cada um vai até um certo limite. E depois daqui, você fala, eu faço a minha parte até aqui. Daqui pra frente, você vai precisar da designer, você vai precisar do cabeleireiro, porque não tem como. Investir, porque fazer um transplante de sobrancelha, fazer um transplante capilar é um investimento. E no início do nosso podcast eu falei, hoje a gente vai falar de realização de sonhos. É a realização de sonho de muitas pessoas. Sim, é. Seria um excelente presente de Natal para muitas pessoas fazer um transplante de capilar ou de sobrancelhas, não é? No curso que eu fui, foi bem interessante. Eu fiz com a doutora Daniela Webb lá em Bauru e a gente fez o transplante de um mocinho. E quando ele foi lavar no dia seguinte, ele chorou. Ele se emocionou. Mas não tem como. Porque é uma coisa que às vezes incomoda tanto. Você muda a personalidade, às vezes, da pessoa. O como ela encara a vida dela no dia a dia. Né? Exatamente. Por conta dessa autoimagem que ela cria, que não é aquilo que ela gostaria de ter. Exatamente. Então, é bem interessante mesmo. Eu acho legal porque hoje em dia tá mais fácil. Antigamente era mais difícil, né? O acesso tá mais fácil. O acesso tá mais né? fácil. O valor também tá um pouquinho melhor. Tem consegue parcelar, né? Então, tem mais profissionais fazendo, né? Porque antigamente pouquíssimas pessoas faziam. Tinha que ir até São Paulo. E antigamente, como a doutora Renata falou, antigamente o resultado não era tão natural. Não era tão legal. Né? Você olhava e falava, você falava, esse fez transplante. Não tinha como não saber. Exatamente. Porque ficava muito em evidência, porque tinha pele junto. Isso. Então separava, como a doutora disse, antigamente falava, nossa, parece cabelo de boneca. Exatamente. Hoje em dia não, você tira só o fiozinho, o bulbo e coloca lá. Então fica pra você que chegou agora e não viu, coloca de novo, Wesley, por favor. Pra gente. Eu acho que eu mandei até uns fiozinhos. Não tenho certeza se eu te mandei a foto, acho que não. Olha lá. A gente vai olha isso. Olha lá, que bonitinha. 3 dias depois. 3 dias depois. 3 dias depois do transplante, ó. Fazendo... eu peguei... É como se fosse uma mini lâmina. Eu furo a pele e vou introduzindo o fiozinho. Ou seja, é uma cirurgia totalmente artesanal. De 8 a 12 horas de cirurgia. Quanto? 8 a 12 horas. Não é pra gente assustar, porque é normal isso mesmo. Normal. De 8 a 12 horas. Porque é muito minucioso. É, né? Totalmente artesanal. O dele, se eu não me engano, foram 3.500 folículos que a gente introduziu. Imagina você introduzir 3.500 folículos, não. Tudo feito em ambiente hospitalar. Sim. Cirúrgico. O caso dele eu fiz no Hospital da Plástica. Por quê? É um ambiente pronto para receber, limpinho, para não correr risco de infecção. Esterilizado, né? Esterilizado. Tem lá o material que a gente precisa. Eu acho mais seguro. Tem gente que faz a clínica, não tá errado, mas eu prefiro fazer no ambiente, pelo menos no hospital dia. Gabi Maia falando, essa doutora é maravilhosa. Concordo com você, Gabi. Imagina, gente. Concordo, ela é maravilhosa mesmo. Sabe por quê? Ela trata você com tanto carinho. Eu não tô falando só de mim, não, tá? Tô falando de outras pessoas que já me falaram isso. E é aquele negócio assim, é médica, mas ela te trata
tão igual, assim, que parece que você conhece ela há anos, sabe assim, aquela amiga? Doutora Renata é A assim. gente é amigo de todo mundo mesmo. Não é verdade? Todo mundo é igual, gente. pelo amor de Deus. E é gostoso porque ela explica todos os detalhes, aí você sai do consultório sem dúvidas. E se ela não sabe, ela fala, eu vou pesquisar, eu vou, tipo... Eu acho tão lindo isso, porque a gente não detém todo o conhecimento. Não. Por mais que a gente estude, ainda mais na sua área, agora que você entrou nessa questão do cabelo, é muita coisa. É Eu muito. acordo às 4 da manhã pra estudar. Olha Pra aí. dar conta de tudo. E é muita novidade. conta, E não dá conta, porque tá sempre ali acontecendo, gente. O negócio tá virando. O negócio tá virando. Mas né? é uma área apaixonante. Eu vou te falar que eu migrei há pouco tempo, né? Eu tô estudando eternamente, mas eu tô apaixonada. É muito interessante. Isso não quer dizer que ela não atenda as outras áreas, tá, gente? Ela eu atende continuo tudo em fazendo dermatologia, mas a questão é que agora ela tá se especializando nessas questões do cabelo, porque... Houve muita procura. Isso, as queixas aumentaram muito. Muito. De 20 pacientes que eu tava atendendo, 15 era queixa de cabelo. Foi uma coisa impressionante, pós-pandemia. E antigamente não tinha muita saída, né, doutora? Era... Talvez seja isso. Talvez todo mundo esteja lendo mais sobre isso, né? E eu acho que a gente tá meio ansioso, né? A gente tá no mundo um pouco estressado. Então, essa queda de cabelo tem aumentado e existe essa preocupação. Porque a doutora acabou falando aqui em algum momento que o estresse, ele tem ligação com a queda de cabelo. 30% das mulheres que têm queda de cabelo é por estresse. Sério isso? Sério isso. É muita coisa. já é. A gente 60%. pesquisa tudo e não acha nada. E normalmente é relacionado ao estresse. Porque as mulheres hoje em dia, gente, vamos combinar? Tem que ser mãe, tem que ser a melhor profissional, tem que ainda, né? Dá conta de tudo. A casa, assim, ninguém dá conta direito e a gente tá sempre estressado, mas a gente consegue. De uma maneira ou de outra, mas assim, colocar as prioridades eu acho que é importante. E essa questão. Autocuidado, né? Autocuidado. E se Autocuidado. você tem o sonho de fazer um transplante capilar, seja homem ou seja mulher, aí você fala, hoje é inalcançável. Coloque ali nos seus objetivos, nas suas metas. Vá conversar com um profissional. Como qualquer- Pra você tirar. Porque às vezes você fica pensando um monte de coisa e não é aquilo. E o profissional vai poder te direcionar da melhor forma para você fazer realmente um planejamento. Não é simples. E chegar o dia de realizar esse sonho de fazer esse transplante, né? E o das mulheres que tem calvície feminina, a gente não raspa o cabelo, né? Isso que eu ia até perguntar isso. Eu tô Porque pra esquecendo de homem, falar. pra homem é tranquilo, porque cresce muito mais rápido. E normalmente os homens, a maioria deles tem cabelo mais curto, então É mais sossegado. é mais tranquilo. Agora, as mulheres que têm os cabelos mais longos, já fica esse medo, né? Como é que eu vou fazer o transplante? Vou ter que tirar, raspar muito? Como é que funciona? Não precisa. Normalmente a gente só introduz os espaços. Então não precisa raspar, não precisa nada. A gente só vai fazendo furinho e introduzindo nos espaços que precisam. Então não raspa. A gente só tem que raspar a área doadora. Porque a gente tem que pegar o fiozinho pequenininho. A gente faz esse mesmo esquema da sobrancelha. Só raspa um pedacinho pequeno. A gente tira os folículos e introduz aqui na frente, mas sem raspar. 8 a 12 horas de cirurgia. Quantos dias de recuperação antes de voltar às atividades normais do dia a dia? Menos 15. Tá. Menos 15 dias tem que guardar para cuidar direitinho. Porque o risco é bater. O risco é coçar sem querer. E arrancar esses fios. E outra, é um bulbo, tá abertinho. Pode entrar algum vírusinho, alguma, né? Alguma Ele coisa. pode, mas o maior medo é realmente sair. Porque ele ainda não chegou a cicatrizar, né? Então precisa de pelo menos Imagina 15 perder dias. de 8 a 12 horas. Não, pelo amor. Melhor ficar quietinho. Pelo Por menos isso que eu falei de 15 fazer a programação, de ir fazer a consulta, explicar, ver. Porque muitas vezes. Mas eu já vi na internet. Cuidado. Porque, claro, a internet ela é maravilhosa, ela tem fontes incríveis, mas toma cuidado com a fonte que você pega as informações, porque às vezes, como nós somos leigos, a gente começa a ter um monte de caraminhola na cabeça, falando português claro, não é? E não é bem assim, cada caso tem que ser visto individualmente, né, doutora? Era isso que eu ia falar. Na verdade, o certo é fazer uma investigação, ver o tipo de queda de cabelo, se não tem nenhum problema interno levando a essa queda, já iniciar um tratamento pelo menos 3 meses antes, que é o tempo que demora para o cabelo começar a melhorar, a responder. Então, a gente já consegue ter um cabelo mais forte até para pegar esse folículo. Porque esse folículo estando com o fio mais grosso, a gente consegue já pegar um folículo mais saudável, né? Para poder fazer o transplante. Então, é legal começar antes,
Pelo menos 3 a 6 meses. Seja capilar, seja de sobrancelha, tudo tem que ser programado. Sim. E você saber, não é, o que vai acontecer antes, durante, depois, para não ter nenhum tipo de dúvida, para ver quais tipos de tratamento que você vai ter que fazer depois de fazer esse transplante, para continuar, né, tendo o sucesso. Sim. Porque, como a doutora mesma disse, 1 ano para você ver o resultado final do transplante capilar. Pelo menos. E da sobrancelha? Sobrancelha, 6 meses. 6 meses. É, Mas também é tempo. também. Não é de uma hora para outra. Às vezes, E outra coisa, a nossa ansiedade está nos levando a um nível de estresse que a gente quer tudo para ontem. Exatamente. E a gente tem que respeitar o tempo de cada coisa. Exatamente. Cada coisa tem um tempo para ter o seu começo, o seu meio, o seu fim. É que né? o ciclo capilar é muito longo, né? Então a gente depende dele, não tem jeito. É pelo menos 3 meses para começar. E a sobrancelha 6 meses, o cabelo 1 ano. Mas o que é 1 ano? Nossa, em vista da realização de um sonho, é nada. Sim, né? Né? O resto da vida aí. E até gente, eu tô passado com esse negócio de sobrancelha até agora. É muito legal. Porque você vai encantada você também vai quando eu vi. aquilo que você disse, vai devolver a naturalidade para a pessoa. Sim, Né? sim. Não que o trabalho de quem faz micropigmentação não seja maravilhoso. Tem algumas micropigmentações que elas são, né, desenhadas com os fios realistas, que muito você natural. olha, você tem que passar a mão para ver que é micropigmentação, porque olhando você parece que é fio mesmo. Mas você ter o seu pelinho ali de volta, Ai, né? Tudo que é mais natural, hoje em dia tá mais interessante. Eu fui num curso em São Paulo, mês passado, e uma das médicas usou um termo que eu achei super interessante. Ela falou, hoje em dia, a moda é o quiet beauty. É uma beleza quieta, né? Uma beleza discreta. Então, é ser a gente mesmo, né? Não modificar tanto o nosso rosto, não modificar tanto o nosso cabelo. Pode ver que cada vez mais tem pessoas passando pela transição capilar. Então... Assumindo os grisalhos. Hoje em dia, Né? as coisas mudaram. Acho que pós-pandemia... Isso teve de bom, as pessoas se preocuparam mais com a saúde, passaram a se cuidar mais, mas sem exagerar, na minha opinião. Acho que Isso é tudo muito- isso hoje em dia. E isso é fantástico. Eu acho fantástico. Eu acho muito bom, porque é aquilo que eu disse no início do nosso podcast. Essa questão da saúde, essa questão de mudança de hábito, só depende da gente. Tem certas coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo, né? E estão fazendo mais exercício, porque já foi, né? Perceberam que com o Covid, quem tinha às vezes mais doenças poderia ficar pior. Sim. Então passaram a se cuidar mais. Eu acho que até assim, a rede social, eu acho que está sendo responsável pela nossa ansiedade. Mas ela também está sendo responsável por ajudar muita gente. Então, eu mesma sou corredora, né? Tô meio preguiçosa faz 2 semanas. A hora que eu acordo e vejo que alguém já correu, eu falo, caramba, deixa eu ir, vai. Já dá um Eu tava- impulso ali, Não, né? vamos, vai. Aquela empurradinha que a gente Dá precisava. aquele impulso, né? Pois é. Eu conversando com alguém, falou, pô, eu vi que você corre, eu comecei a correr também. E aí começou, né? Então, eu acho interessante isso da rede social. Acaba que a gente usa aquela pessoa como exemplo e busca também ser a nossa melhor versão. Aí tem gente que me encontra ou me manda mensagem: nossa, como é que você consegue acordar tão cedo todo dia pra academia? Você não sabe de nada. Tem vezes que eu tô Nossa, chegando, gente. tem gente já saindo, que já treinou. É. Então, quer dizer, Sabe de nada, inocente. veja bem, eu acordo cedo, acordo. Mas tem gente, tem dias que eu tô chegando tipo 6 e pouquinho, tem gente que já treinou e tá indo embora e falou: oi? Tô atrasada, gente. Então, quer dizer, os ajustes você tem que fazer conforme a sua rotina hoje. Mas não deixe. Não sei se você já percebeu isso. Quando a gente coloca algum certo tipo de prioridade, é importante? É. Mas a primeira coisa, tipo assim, fugiu alguma coisa do controle do dia. A primeira coisa que você deixa de ir é pra academia. Não é? Exatamente. Não, hoje o dia vai ser muito corrido, eu vou ficar muito cansada, então eu não vou. Você arranja desculpas, assim como para conseguir fazer o seu transplante capilar, o seu transplante de sobrancelha, você começa a colocar desculpas. Mas eu nunca vou conseguir ter o dinheiro mesmo, então eu vou gastar com isso. Então, quer dizer, você foge É prioridade. daquele caminho que podia ser mais reto, você faz ele mais tortuoso, porque você se sabota. Sim. A gente se sabota o tempo todo. O tempo todo. Né? Impressionante. E isso é do ser humano, gente. Só que, pra gente não se sabotar, é um exercício diário. Né? É aquela briga constante do diabinho e do anjinho que a gente tem. Exatamente. Né? Aquela dualidade. Pode ser que você não consiga pra já o transplante, mas se você fizer um planejamento, você vai conseguir mais cedo do que você imagina. E tem que planejar, né? Não é? Planejamento é necessário. Porque como a doutora disse, tem que começar a tratar antes, tem que ver qual é a causa.
Às vezes você acha que o transplante é a sua real necessidade e fazendo outro tipo de tratamento você vai ficar satisfeita, nem vai precisar do transplante. São coisas que acontecem no meio do caminho? Sim, acontecem. Quanto mais cedo começar, melhor. Eu tenho vários adolescentes tratando alopecia endogenética porque o pai é calvo e ele não quer ficar. Ou seja, já antecipou isso. Se ele trata desde a adolescência, esse cabelo não vai cair. Olha aí, gente. Entendeu? Dica para adolescentes, mães de adolescentes e pais que estão assistindo. Mas, meu pai é careca, eu vou ficar mesmo, então eu não vou cuidar. Não, se você começar a tratar cedo, o medicamento ele atua contra aquele hormônio. Ele consegue segurar assim com a alfa-redutase. Então, não vai transformar o hormônio e esse cabelo não vai entrar com aquele processo. Tem que tratar o resto da vida? Tem. Mas... O chato é isso. Mas a medicina está evoluindo tanto que talvez amanhã essa frase não seja verdadeira. E se a gente começar cedo, não vai ter que passar pelo transplante lá na frente. Ou, não cuidei, e agora? Tem essa opção. Então, tem um mundo de possibilidades. Vou deixar mais uma vez o @ da doutora Renata para vocês, tá? @ doutora, reduzido, DRA, abreviação, Renata Dermato. Doutora Renata Dermato, você clica lá e você vai saber, não é, das novidades. Ela grava vídeos, ela fala das informações, ela também traz, não é, dicas, eu acho muito importante. E a doutora Renata está sempre estudando, como ela mesma disse, é verdade. E a gente acompanha isso e você pode acompanhar pelas redes sociais. E manda lá também as perguntinhas que ela pode demorar, mas tem equipe que vai responder para você, né? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho, mas também, gente, a vida da mulher, casada, 2 filhos, cirurgiã, agora entrou o cabelo pra... né? É assim, tá tudo certo. Mas fazendo o que a gente ama, a gente consegue, não é verdade? Isso que é a premissa do dia. É isso aí. Doutora, foi um prazer conversar com você. Pra mim é Espero que você tenha gostado, espero que volte mais vezes. Desejo a você e a toda a sua família, que eu tenho no coração, um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo, saúde. O resto a gente dá um jeito sempre. Concordo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, pretendo voltar. Muito obrigada. Beijo. Vou intimar a irmã, doutora Cíntia Trazzi, que é cirurgia plástica. Já mandou recado. Já intimei na internet, vou intimar aqui. Logo, logo você estará aqui sentada, tá, doutora? Que ela também é essa... As irmãs que não brincam em serviço, a doutora Renata e a doutora E Cíntia. a mãozinha da pessoa. Gente, aquela mãozinha abençoada. Mãozinha abençoada que reconstrói vidas. Sai vida, essa bichinha é muito boa. Né? Ela é muito, muito boa, porque ela trabalha com a técnica de reconstrução mamária para as pacientes oncológicas que passaram pelo câncer de mama. Ela não trabalha só com a parte estética. É lindo. Ela trabalha com essa parte de reconstrução que é devolver a vida mesmo para essas mulheres. E doutora Cintia, sou sua fã também, tá? Tô pegando no pé dela. Agora ela falou que vai fazer um curso de tatuagem de mamilo. Uau! É maravilhoso! A gente falou sobre isso aqui. 3D. Tem isso. Tem uma profissional em... Ela é micropigmentadora e ela se especializou, dá cursos e ela faz uma ação linda todo mês de outubro. E ela fala, né, que todo mês é rosa e ela faz esse trabalho voluntário. Olha que legal. Né? Então é muito lindo mesmo. Ela tá vendo de fazer isso também, que eu acho super interessante. Super interessante. Super legal. Beijo no seu coração, excelente fim de ano. E você continue, não é, com a programação aqui da Rádio Podcast, no nosso Além da Saúde. A gente volta na segunda-feira da semana que vem. Pra você, uma excelente semana, juízo, mas não muito. A gente volta segunda às 2h da tarde. Curte, compartilha, fala pra todo mundo que a gente tá aqui na Rádio Podcast, tá bom? Beijo no seu coração. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e Podcast.